Meus irmãos, esse é o Domingo de Todos os Santos. É um prazer estar aqui diante de vocês. É um prazer ver esses rostinhos. É um prazer poder compartilhar da palavra do Senhor com todos vocês. Eu gostaria de convidar vocês a deixar suas Bíblias abertas. Nós vamos fazer algumas leituras hoje, mas principalmente o texto de Apocalipse, capítulo 7, vai ser o mais utilizado aqui nesse domingo. Nós vamos meditar sobre essa data que foi celebrada no dia 1º de novembro pela Igreja Cristã e que nós estamos trazendo à memória para cá neste domingo, o Dia de Todos os Santos, meus irmãos. E eu gostaria que nós estivéssemos com o coração fito na palavra, não deixássemos com que nenhuma outra distração nos tirasse. Esse vai ser um momento de diálogo, de conversa. Eu espero que seja um momento instrutivo, que possa instruir tanto as nossas mentes com informações, com conhecimento, mas também que seja um momento de crescimento na nossa fé, na nossa esperança, no nosso amor. Que nós possamos crescer em fé e em caridade diante do nosso Deus nesse momento. Que essa palavra, muito mais do que apenas instruções teológicas, possa aquecer os nossos corações e nos fazer amar mais a Cristo e o mistério da fé, o mistério pascal, aquilo que ele conquistou para nós na sua morte e ressurreição, ok? Mas antes de começar a palavra, a meditação de fato, eu gostaria de fazer uma oração e gostaria que vocês orassem comigo. Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, tu que és o nosso bom pastor, que reúne a tua igreja em todos os lugares, em todos os tempos, em todos os cantos, em todos os momentos da história e os faz um só povo. Nós te pedimos, Pai amado, que nós possamos ser unidos a esse povo também. Que nós possamos ter parte com o teu povo santo. Que nós possamos ser santificados pela tua palavra, pela tua verdade, pelo poder do teu sangue, pelo poder da tua morte naquela cruz, pela sua ressurreição, que nós possamos ter vida em ti. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Como eu já disse para vocês, esse é o domingo. Nós vamos estar celebrando hoje a festa do Dia de Todos os Santos. E alguns de vocês podem conhecer essa data há bastante tempo. Outros talvez há não muito tempo. Nós celebramos essa festa apenas uma única vez na nossa igreja, que foi no ano passado, e nós celebramos muito mais como um momento de instrução da comunidade do que realmente como uma festa litúrgica celebrada num culto pela igreja. Nós fizemos uma espécie de estudo especial no dia 31 de novembro, ou foi no dia 1º de novembro? 31 de outubro ou 1º de novembro, agora eu não lembro. O Eduardo Barnabé veio para falar para nós sobre essa data tão especial, fazendo um misto aqui de reforma protestante com o Dia de Todos os Santos. E nós vamos celebrar isso tudo hoje. Mas antes eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar sobre a comunhão dos santos? Por favor. A resposta é sim. Vocês já ouviram falar da comunhão dos santos? Que bom, porque nós professamos a comunhão dos santos todos os nossos cultos. Quando nós terminamos toda a mensagem na nossa igreja, nós ou professamos o credo apostólico ou professamos o credo niceno após os nossos cultos. Nós conhecemos esses credos, principalmente o apostólico é mais fácil, o niceno é grande e possui muitas cláusulas, às vezes a gente fica um pouco perdido, gerado, não criado, consubstancial, procede do Pai e do Filho. Mas o credo apostólico é mais fácil. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em seu único Filho, Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, concebido pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, está sentado à destra de Deus, onde governa juntamente com Deus. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão de todos os santos, na remissão dos pecados, na vida eterna. Amém. Esse é o credo apostólico. Toda vez que nós professamos o credo apostólico, nós afirmamos que nós cremos na comunhão dos santos. E a pergunta que eu te faço é: você sabe o que é a comunhão dos santos? E eu espero que você saiba, porque nós tivemos momentos instrutivos de fé, nós meditamos sobre o credo apostólico há pouco tempo. Nós fizemos uma série de estudos, credo meditado e vivido, e nós meditamos a cláusula da comunhão de todos os santos em ligação, em união com o estudo sobre a natureza da igreja.
sobre a igreja em si. Mas, mesmo assim, eu gostaria de perguntar novamente: você tem clareza sobre o que é a comunhão de todos os santos? Nós recitamos isso todas as vezes, nós afirmamos que cremos nisso, mas será que a gente entende por completo o que é a comunhão dos santos? Meus irmãos, existe uma data no calendário cristão, que é o Dia de Todos os Santos, que foi colocado no nosso calendário para que nós possamos celebrar e lembrar essa cláusula tão importante da nossa fé. Nós professamos que cremos. Para você ser um verdadeiro cristão, você tem que afirmar o credo apostólico em sua inteireza, mas às vezes a gente não sabe. Por isso nós temos uma festa que pode ser celebrada tanto num único dia, mas que a história da igreja expandiu essa festa para 3 dias, em que se celebra na véspera uma vigília da véspera de Todos os Santos, em que as pessoas têm o nome de Halloween, e que por algum motivo a cultura de consumo norte-americana, principalmente, transformou essa festa, que era uma festa cristã, em uma outra festa, a festa das travessuras e gostosuras, em que as pessoas passam mais tempo se fantasiando e celebrando outras coisas que não são a mesma coisa que a fé cristã professa. É o mesmo nome, mas aparentemente é uma outra festa. É uma festa que foi roubada de nós. E a gente pode fazer o quê? Cedê-la de bom grado ou retomar aquilo que é nosso? Nós temos o dia de Todos os Santos e o dia de Finados. Esse tríduo, que assim como nós temos o tríduo pascal no começo do ano cristão, nós temos o tríduo de Todos os Santos no meio do ano, 40 dias depois de uma festa também importante de 14 de setembro, dia da Santa Cruz, como se nós vivêssemos uma mini quaresma até chegar a essa mini tríduo pascal de Todos os Santos que o lecionário, o nosso calendário cristão nos proporciona. Meus irmãos, e esse período serve para meditarmos sobre essa pequena cláusula que nós temos no nosso credo apostólico. Creio na comunhão dos santos. E, meus irmãos, eu tenho que falar para vocês, quem anda no ciclo teológico, anda vendo publicações de livros, ou que os grandes teólogos do Brasil têm afirmado, a gente pode observar que nos últimos anos houve até um crescente interesse sobre o credo apostólico. Muitas pessoas passaram a publicar livros, vários teólogos de tradições que antigamente falavam, eu não quero nada com isso, que isso é coisa de católico, passaram a publicar. Nós temos livros como Franklin Ferreira, Albert Moller traduzindo livros para o Brasil, livros do Alistair McGrath, traduzido, e tantos outros teólogos de nomes difíceis, brasileiros, internacionais, trazendo esse interesse renovado sobre o que é o credo apostólico. Mas eu peguei alguns livros desses e eu pude perceber, e não é o meu objetivo trazer nesse momento, que quando chega no momento de falar sobre a comunhão dos santos, parece que esses livros dão uma escorregada. E parecem que eles falam sobre outros assuntos que não a comunhão dos santos de verdade. Comunhão dos santos é apenas os santos são amigos, né? Ou então algum veio falar sobre a justificação pela fé está escondida na cláusula da comunhão dos santos. Franco Ferreira. Meus irmãos, o importante, e muito me alegra, é que tem se difundido essa noção entre evangélicos, principalmente tradições evangélicas que antes achavam que isso não era da tradição deles, que agora têm visto uma necessidade de reafirmar. O credo apostólico também é nosso, e nós não devemos negar, e nossos antepassados erraram ao entregar o credo apostólico como não nosso, né? Ao falar, isso não é meu, isso é dos outros. E eu acho muito bom que eles façam esse movimento, mas ao mesmo tempo eu percebo que existe um pouco de ideias escorregadias, difíceis de entender quando eles tratam exatamente sobre a comunhão de todos os santos. Meus irmãos, a comunhão dos santos, algumas pessoas entendem que ela vem por vir logo depois da igreja. Fala-se, creio na igreja, una, santa, católica, apostólica, e depois crê na comunhão de todos os santos. E isso é extremamente importante. A gente, às vezes, delega a comunhão dos santos à igreja como se fosse apenas uma explicação do que é a igreja. Como se fosse a explicação
A comunhão dos santos é a igreja, como se fosse uma cláusula explicativa. Seria o único lugar no credo apostólico que teria uma explicação. Apesar de a comunhão dos santos ter a ver com a igreja, ela não é exatamente sobre uma explicação do que é a igreja. Ela tem um outro sentido. Ela não é apenas um sinônimo da igreja. Ela diz respeito à igreja, ela está vinculada à igreja, mas ela é uma coisa, um desenvolvimento maior do que a igreja. A comunhão dos santos é muito mais do que apenas a comunhão que os santos têm. Nós devemos pensar, esse credo, ele foi escrito, provavelmente, as versões mais antigas que nós temos, está em latim. Communio Sanctorum. E a palavra communio, ela é uma palavra interessante. Communio, do latim, ela significa, a tradução literal, meus irmãos, comunhão. Mas a palavra communio e a tradução comunhão acaba perdendo algumas coisas que essa palavra traz também. Porque ela não tem apenas a ideia de comunhão, amizade, relacionamento. Ela é mais profunda do que isso. E na tradução direta do latim para o português, a gente perde essas nuances que a palavra tem. Comúnio também possui o sentido de compartilhar. Quando nós participamos da mesa, nós fazemos o quê? Nós, acima de tudo, temos comunhão com Cristo, comunhão entre nós mesmos, porque nós compartilhamos do mesmo pão e do mesmo cálice. O pão que nós partimos é a ideia de que é o único pão que é partido entre nós, porque nós comemos do mesmo pão. Nós temos comunhão uns com os outros. Comunhão tem a ideia de compartilhamento. Comunhão dos santos, então, se refere à comunhão que os santos têm de se relacionar, como também sobre o compartilhamento de coisas santas. O compartilhar de coisas que são santas. Santos compartilhando coisas santas. E aqui, importante. Santo, nós celebramos e lembramos a memória de alguns santos, sim. Temos algumas festas no nosso livro de oração comum, por mais que não seja da nossa tradição específica celebrar esses santos. Aqui, tradição da igreja local, não da igreja anglicana como um todo. Da nossa igreja local, nós não temos essa tradição de celebrar a festa de outros santos, mas estão no nosso livro de oração comum. Mas a Bíblia também diz que todo aquele que pertence a Jesus Cristo é santo também. Então, os santos compartilhando de coisas santas diz respeito não sobre os outros, aqueles famosos da história, mas diz respeito àqueles que nós lemos em Eclesiástico, aqueles que são anônimos, eu e você, compartilhando de coisas santas. E que coisas santas são essas? Os sacramentos. O batismo, a Eucaristia, a confirmação e tantos outros sacramentos que nós temos. Que nós compartilhamos das coisas santas de Deus, da palavra. Então, comunhão dos santos tem dois significados. E esses significados estão totalmente ligados. Comunhão dos santos, comunhão nas coisas santas e comunhão entre pessoas santas. Os fiéis santos são alimentados pelo corpo e sangue de Cristo, que é santo, para crescer em comunhão no Espírito Santo, koinonia, comúnio, e assim comunicarem dessa graça para o mundo. A tradução direta de comunhão, voltando da ideia de compartilhar as coisas, mas comunhão entre os santos, enfatiza um aspecto horizontal, não é mesmo? Nós temos comunhão entre nós mesmos. E quando nós estamos na mesma igreja, na igreja local, nós temos comunhão entre nós nos abraçamos, e é extremamente importante nós participarmos dos cultos, porque é nos cultos que nós participamos da mesa, nós ouvimos a palavra, nós nos encorajamos, nós nos abraçamos, nós sentimos o cheiro do outro, nós tocamos o outro, nós ouvimos as dores do outro, nós ajudamos o outro, nós somos ajudados pelos outros. A minha esposa, ela diz para mim que tem que estar na igreja, em uma igreja com gente, para poder ter comunhão. Que comunhão acontece onde estão as pessoas. Então existe uma comunhão entre a igreja local. Mas essa comunhão
que eu posso falar de comunhão horizontal, ela vai muito mais além de uma comunhão entre a igreja local. Ela vai muito mais além e transcende as barreiras da nossa denominação, ou talvez da nossa tradição teológica anglicana. Ela diz respeito à igreja como um todo, a igreja em todos os lugares. Essa comunhão dos santos horizontal que nós experimentamos diz respeito à nossa ligação com toda a igreja em todos os lugares. Meus irmãos, o que eu tenho para te falar é que por causa da comunhão dos santos, nós estamos unidos como corpo de Cristo com toda a igreja que hoje está viva. Então, se tem uma igreja que em algum lugar do mundo está sendo perseguida, de alguma forma, essas pessoas que estão sendo perseguidas nos lugares mais longínquos do mundo, elas são a nossa igreja. Elas são a gente. Nós estamos unidos com eles. E se eles estão sendo perseguidos, nós estamos sendo perseguidos. E se eles estão padecendo, nós estamos padecendo. Porque a comunhão dos santos nos une. E nós estamos unidos como um povo. Talvez a gente não tenha palavras o suficientes para entender como tudo isso funciona. Talvez a gente não tenha capacidade intelectual. Ou talvez a gente consiga até expressar com algumas palavras, mas na nossa cabeça às vezes parece que não faz muito sentido. É um mistério da fé. E o mistério da fé é justamente esse. Nós estamos unidos como corpo, como igreja. Somos corpo assim bem ajustado, totalmente ligados. Diz respeito não somente a nós aqui, a nós em todo canto. Quando Paulo diz que a igreja precisa de pé, mão, de orelha, de braço e que nós não devemos negligenciar as partes, Paulo estava falando essencialmente da igreja em Corinto. Mas isso também pode ser aplicado à igreja em todos os lugares. Essa é a comunhão dos santos, de forma que nenhuma distância geográfica é grande o suficiente para nos separar. Nós estamos unidos na mesma fé, no mesmo corpo. Nós todos participamos de Cristo Jesus. Nós somos uma única igreja de Cristo em ação no mundo, seja aqui no Brasil, seja nas Américas, seja na África, na Ásia, na Europa ou em qualquer outro lugar. Só que existe um outro aspecto. Eu falei para vocês que existe um aspecto horizontal da comunhão dos santos. E esse aspecto às vezes é difícil da gente entender, mas tem um mais difícil ainda, que é o aspecto vertical da comunhão dos santos. Nós não estamos apenas ligados com a igreja que agora está padecendo em outro lugar do mundo. Nós estamos ligados com a igreja daquelas pessoas que já estão com Cristo. A união que nós experimentamos é uma união essa que, como o texto de Mateus que o reverendo Robert fez lembrança aqui, em Cristo ninguém mais está morto, mas eles estão vivos em Cristo Jesus. Nós vemos isso em Apocalipse capítulo 5, por exemplo. A nossa união vai além de tudo, todas essas coisas. E todas essas pessoas que faleceram, que descansaram, que descansam no Senhor, elas não estão mortas. Elas venceram a morte e hoje estão vivas em Cristo. E se é difícil de imaginar a nossa união com pessoas que estão vivas hoje, é mais difícil de entender também a nossa união com eles. Mas a Bíblia afirma que nós somos um só povo. E quando nós professamos o credo apostólico, nós confessamos que estamos unidos a eles. Nós estamos unidos a eles de uma forma mística por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos unidos com pessoas que a distância, a geografia não pode nos separar. Mas nós estamos unidos com pessoas que nem mesmo a morte pode nos separar. Nem mesmo a morte pode nos separar. E como exemplo disso, e como isso é algo que nós praticamos e às vezes nós nem percebemos, eu convido vocês que peguem o boletim de vocês e olhem na página 3, na oração de eucarística de vocês, pouco antes dessa parte que todos nós proclamamos.
Vejam a última frase. Nós proclamamos isso sempre. Está em nossos lábios todos os cultos. Por isso, com todos os anjos e santos, vos louvamos a uma só voz, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Bendito o que vem em nome do Senhor. Glória te seja dada, ó Cristo. Hosana nas maiores alturas. Nós proclamamos isso todo domingo, quando nós participamos da Eucaristia. O momento em que nós participamos da Eucaristia é o momento em que nós nos conectamos com eles. Nós nos tornamos um só povo, na presença do altar de Deus, para oferecer louvores, ação de graças, oferecer sacrifícios de oblação, que são sacrifícios de louvor, não é sacrifício expiatório, sacrifício de louvor a Deus. Meus irmãos, nós estamos conectados, seja horizontalmente, seja verticalmente. A igreja do nosso Senhor, de Jesus Cristo, é uma só igreja. E muitas pessoas até mesmo podem pensar que isso é uma doutrina de igreja católica. Está no Catecismo Católico, no ponto 939 até o ponto 989. Não é bem assim. Todos os reformadores, aquelas pessoas que lutaram lá no início, depois de Lutero, pensavam de forma parecida com isso. Tanto que eu trouxe aqui o que a segunda confissão helvética afirma. Uma confissão helvética protestante, reformada, seguida até mesmo por evangélicos. E diz o seguinte: a igreja divide-se em diferentes partes ou formas, não por estar dividida ou rasgada em si mesma, mas por ser distinta pela diversidade dos seus membros. Militante e triunfante. Uma é chamada igreja militante e outra é chamada igreja triunfante. A primeira ainda milita na terra e luta contra a carne, o mundo e o diabo, que é o príncipe deste mundo, e contra o pecado e a morte. A outra já deu baixa e triunfa no céu depois de ter vencido esses inimigos e exulta diante do Senhor. Entretanto, e essa é a parte mais importante, essas duas igrejas têm comunhão e união uma com a outra. Nós estamos unidos. E, meus irmãos, essa doutrina da comunhão dos santos que diz que nós estamos ligados a pessoas que já partiram e que nós nos conectamos a eles no momento em que nós estamos diante de Deus, oferecendo nosso sacrifício de louvor, em que nós oferecemos sacrifício e recebemos como dádiva de Deus graça, que Ele se entrega por nós depois de nós oferecermos dons para eles, a nossa oferta em dinheiro, o pão e o vinho que representam aquilo que nós temos para subsistir, para viver. Nós oferecemos comida, que é tudo que nós precisamos para Deus, o nosso dinheiro para Deus, e Ele se compadece e se faz presente nos elementos para que nós também possamos ser abençoados depois de oferecer sacrifício de oblação, de louvor para Ele. E o que isso tem a ver com o Dia de Todos os Santos? O Dia de Todos os Santos celebra tudo isso. O Dia de Todos os Santos é a celebração da comunhão de todos os santos. Meus irmãos, por isso, eu queria ler com vocês rapidamente, fazer breve menção ao que nós lemos em Apocalipse. Nós vimos aqui em Apocalipse capítulo 7, que alguma coisa estava prestes a acontecer. Deus tinha mandado um anjo realizar uma obra na terra que iria fazer um certo mal, uma certa destruição na terra. E nós sabemos, e nós que somos pessoas acostumadas com mídias sociais, estamos acostumados com a ideia de que existe a marca da besta, né? Lá em Apocalipse capítulo 13. Mas antes de a besta ter a ideia de marcar os seus, Deus já tomou a frente, marcou os seus antes dele. De forma com que no livro de Apocalipse, na hora que a besta resolve fazer o sinal da besta, ele está apenas copiando algo que Deus já fez anteriormente. E nós vimos a história. Nós vemos aqui: ouvi então, não prejudiquem a terra, nem o mar, nem as árvores. Primeiro vamos marcar a fronte dos servos do nosso Deus.
Deus marca os seus. Então, João, o visionário, ele ouve um número. Deus marcou 144 mil pessoas, 12 mil de cada tribo de Israel. Uma divisão totalmente igualitária entre as pessoas da tribo. Nenhuma tribo saiu com mais números do que a outra. Toda a salvação atingiu a todos, plena a de Israel ali. João ouviu isso. Mas e é importante prestar atenção nessa noção, que João ele ouve, mas ele não vê com os olhos dele. João ouve várias coisas, mas o que ele vê é diferente. No céu se diz uma coisa, é a salvação de Israel. Com os olhos ele vê o quê? No versículo 9. Depois ele olha para os 144 mil, mas os olhos dele não conseguem enxergar 144 mil de Israel, enxergam outra coisa, olha só. Depois disso eu vi uma grande multidão que ninguém podia contar, muito mais que 144 mil. Gente de todas as nações, não somente de Israel, tribos, povos e línguas, estavam todos de pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestiam vestes brancas e traziam palmas nas mãos, assim como nós fazemos no domingo de Ramos. Eles traziam palmas nas mãos e eles proclamavam louvores a Deus. Essas pessoas, os salvos de Deus. Depois João vem perguntar quem são essas pessoas. Quem são essas pessoas que estão diante do trono de Deus e louvam a Deus de dia e de noite? O ancião diz para ele: são os que vêm chegando da grande tribulação. Eles lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. É por isso que eles ficam diante do trono de Deus, servindo a Ele de dia e de noite. Meus irmãos, essas pessoas, João ainda diz, elas nunca mais seriam tocadas pelo sol, nem pelo calor, nem mais teriam lágrimas e ranger de dentes, nem choro, nem nada do tipo. Os santos de Deus. Quem são essas pessoas? São as mesmas pessoas que nós lemos no Evangelho de hoje, os bem-aventurados. Aqueles que são perseguidos por causa da justiça, aqueles que permanecem fiéis até o fim. Quem são esses? O povo santo de Deus. O povo santo de Deus. Essas pessoas que estão diante do trono de Deus. Agora, Apocalipse tem essa noção e essa apresentação de quem são os santos. Os santos são essas pessoas que estão unidas a Deus, aquelas que perseveraram em meio às mazelas. Contudo, eu quero trazer para vocês o que Hebreus fala no capítulo 12, no versículo 18 em diante, falando sobre a igreja terrena e o contato que a igreja terrena tem com a Jerusalém celestial. 18 em diante. Vocês não se aproximaram de uma realidade palpável. Ali havia fogo ardente, escuridão, trevas, tempestade, som de trombeta e ruído de palavras. E as pessoas ouviram isso e suplicaram que Deus não dissesse mais nada, pois eles não suportavam o que for ordenado. Até um animal que será predejado se tocar na montanha. Eles ficaram tão espantados com esse espetáculo que Moisés disse: estou apavorado e com medo. O que Hebreus está fazendo até aqui? Ele está fazendo uma comparação entre a aliança de Moisés e a aliança de Jesus Cristo. Porque a aliança de Moisés, a revelação de Deus aconteceu no Monte Hebron, e todas as pessoas ficaram extremamente assustadas com a revelação de Deus. Mas ele diz e continua que o nosso chamado é diferente, preste atenção. Entretanto, vocês se aproximaram do Monte Sião e da Jerusalém celeste, a cidade de Deus vivo. Vocês se aproximaram de milhares de anjos reunidos em festas e da assembleia dos primogênitos que têm um nome escrito no céu. Vocês se aproximaram de Deus, que é juiz de todos. Vocês se aproximaram dos espíritos justos que chegaram à meta final e de Jesus, o mediador de uma nova aliança, Vocês se aproximaram do sangue da aspersão, que fala muito mais alto que o sangue de Abel. Hebreus capítulo 12, versículo 22 a versículo 24. Vocês se aproximaram de um povo diferente. E essa mensagem de Hebreus diz respeito não a algo que vai acontecer no futuro. No futuro, vocês se aproximarão. Acontecerá com vocês lá na frente.
A mensagem de Hebreus essa é uma realidade presente para vocês hoje. Hoje vocês já estão unidos com anjos, arcanjos, os primogênitos que estão escritos com os nomes escritos nos céus. Vocês estão em contato, em comunhão com todos os santos. Então, meus irmãos, esse momento que eu queria trazer para vocês, essa mensagem de ensino sobre um tanto quanto mais de ensino mesmo, é para fazer a gente repensar a nossa fé. Fazer a gente observar com novos olhos. Às vezes, não olhar apenas com os olhos do mundo presente e atual, aquilo que nós celebramos. A realidade e a verdade da nossa salvação. As coisas, às vezes, são muito mais belas, misteriosas, até mesmo surpreendentes do que nós podemos imaginar. A verdade e a realidade da salvação que Jesus Cristo nos faz, muitas vezes ela tem trons e novidades que às vezes nós nem mesmo imaginamos. Isso nós celebramos na comunhão dos santos. Isso nós celebramos no dia de todos os santos. E eu gostaria de terminar com essa citação. Quão bela e reconfortante é a comunhão dos santos. É uma realidade que infunde uma dimensão diferente em toda a nossa vida. Nós nunca estamos sozinhos. Fazemos parte de uma companhia espiritual onde reina uma profunda solidariedade. O bem de cada um é o benefício de todos e vice-versa. A felicidade comum brilha em cada indivíduo. É um mistério que, em alguma medida, já podemos experimentar neste mundo, na família, na amizade e, especialmente, na comunidade espiritual chamada igreja. Nós podemos experimentar o que é a realidade da comunhão dos santos em diversos lugares, apenas como relances, mas na igreja nós experimentamos aquilo que é a verdadeira comunhão que Jesus Cristo quer que nós vivamos. A comunhão que já é uma realidade de hoje. A comunhão para a qual nós somos salvos, para a qual nós somos unidos. Nós somos salvos e colocados na igreja de Jesus justamente para esse fim. Para experimentar uma ligação e uma união tão profunda, tanto horizontal quanto vertical. Com pessoas de todos os lugares e de todos os tempos. Amém? Meus irmãos, vamos fazer uma oração para finalizar esse momento de reflexão. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela salvação com a qual o Senhor nos salvou. Porque o Senhor nos libertou do poder do pecado, da morte, nos trouxe para perto de Ti. O Senhor nos uniu em um corpo, nos deu um novo nome, nos fez um povo, o Teu povo santo, os Teus filhos. Que nós possamos, Pai amado, aprender a valorizar e regozijar, Pai amado, na verdade de que nós somos um povo, que nós possamos experimentar a realidade dessa comunhão, Pai amado, de maneira profunda, que essa realidade possa tocar o mais íntimo do nosso ser, o mais íntimo do nosso coração, Senhor. Nós te somos gratos por tudo, Senhor Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus, que é um só Deus, contigo e o Espírito Santo, na comunhão, na unidade com o Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.